pole de Lando Norris numa classificação daquelas, animadíssima, e ele tirou o doce da boca do herói local Leclerc, que já pensava, saindo na frente mais uma vez em casa, caminho aberto por uma segunda vitória. Então senta aí pra gente falar rapidinho desse quali. 11 horas da manhã no nosso horário de Brasília, 16 locais, 4 da tarde em Mônaco. 21 graus de temperatura ambiente, 41 no asfalto. Vento leve, todo mundo na fila para sair do pit lane de cara. 20 carros da pista mais apertada do ano, o Q1 é sempre um Deus nos acuda por lá. As duas Williams, as primeiras a sair de cara para marcar tempo, Sainz e Albon, com Albon até aqui andando mais do que o companheiro espanhol, mas eles dois desistiram de suas voltas porque pegaram tráfego, deram passagem para quem vinha atrás para preparar uma próxima. E foram as duas Haas com Berman e Ocon a marcar as primeiras voltas, ainda bem alto. 1:14.598. Hülkenberg veio para fazer sua primeira volta lançada, 1:13.354, Bortoleto atrás dele, 0.140. E aí Leclerc, que liderou o TL1, TL2, TL3, correndo em casa, venceu a corrida no ano passado, fez 1:13.063, colocou a Ferrari no topo, mas a gente sabe, ainda muito longe do tempo ideal. Tanto que apareceu o Lawson, que vem andando bem pela primeira vez desde que foi despromovido ou rebaixado da Red Bull para Racing Bulls, e fez ele 1:12.946. E com 5 minutos de sessão, as McLarens deram as caras pela primeira vez na pista e Verstappen ainda estava na garagem. Norris veio 1:12.860, primeiro, mas nem deu para sentir o gostinho porque Oscar Piastri passou numa volta muito melhor, 1:12.439. E em Mônaco tudo é muito relativo, então não quer dizer que o Piastri estava naquele momento aplicando 4 décimos no Norris, e sim que ele pode ter pego o tráfego, que pode ter dado uma raspada no muro e uma aliviadinha. Muitos fatores influenciam, especialmente no Q1 com 20 carros na pista. Lá no Q3, que são só 10, dá uma simplificada e a gente se aproxima de um cenário e de um universo ideal. Se é que dá para dizer isso de carros de Fórmula 1 correndo nessa velocidade dentro de uma cidade, mas enfim, você me entendeu. Essa diferença pronunciada, 4 décimos entre as duas McLaren, fez com que entre elas coubessem as duas Williams. Sainz na frente de Albon, só porque eu falei que o Albon vem andando mais do que ele. Daí Hamilton, que bateu no treino livre 3 e a Ferrari teve que reconstruir sua traseira, colocou sua Ferrari em segundo, 0.245 atrás de Leclerc. Faltava Verstappen e ele veio e foi o primeiro a entrar na casa de 1:11, 1:11.920. Primeiro lugar. Daí Norris achou uma boa volta e colocou ele 4 décimos nessa marca inicial do Verstappen, 1:11.596, corroborando o que eu estava dizendo. Às vezes a boa volta do Verstappen foi não tão boa quanto poderia ter sido, porque ele também pode ter dado uma aliviada, pegou alguém no tráfego e etc. A pista seguia melhorando, emborrachando e os pneus macios de tira vermelha funcionavam bem pela primeira vez no final de semana, porque não estava sendo o caso até aqui. E aí, com os pneus macios funcionando bem, os pilotos começaram a tirar aquelas finas do muro, que em classificação tem que ser assim mesmo. Já diziam outros pilotos de antigamente, se não raspar no muro, não vem tempo. E falando em raspar no muro, Lance Stroll aprontou mais uma. Na saída do túnel, igualzinho ontem no lance com Leclerc, deu passagem para um quando voltava para o traçado, vinha vindo Gasly em volta rápida. Então pode ser que ele perca mais posições no grid, já carrega uma de punição pelo lance de ontem com Leclerc. Com Gasly não houve toque, mas o francês da Alpine reclamou bastante. Com 4 minutos para o final do Q1, a zona de eliminação tinha Stroll, Lawson, Hadjar, Colapinto e Gasly. Uma Aston Martin, 2 Racing Bulls e 2 Alpine. Daí Hülkenberg foi lá e achou uma volta, colocando seu carro entre os 10, 1:11.8. Deixando o Bortoleto 4 décimos atrás, mas indicando também que Bortoleto tinha 4 décimos para achar no carro. Enquanto isso, lá na ponta, Piastri subiu para primeiro, 1:11.229. Bortoleto fez sua volta, melhorou 3 desses 4 décimos, 1:11.953, 15º colocado, seria o suficiente para passar, não à frente de Hülkenberg, mas passava. Só que aí Hadjar melhorou sua marca, empurrou Bortoleto para 16º, e aí ele ficou na zona de eliminação,
Mas não tinha acabado, porque Antonelli na chicane do Porto pegou do lado de dentro, foi empurrado para fora, o pneu saiu do aro e ele bateu reto na barreira. Bandeira vermelha. Não foi tanto dano assim, porque estava devagar, mas em Mônaco demora, tem que tirar o carro dali, porque é apertado por natureza. Imagina se largasse um carro lá. Mas antigamente continuava rolando corrida mesmo com carros parados na beira da pista. Show de horror. Eliminados então, Bortoleto, Berman, Gasly, Stroll e Franco Colapinto. Nada mal Bortoleto classificando em 16º. Ah, mas não passou pro Q2. Sim, é verdade, mas atrás dele tem carros melhores. Haas, Alpine e Aston Martin na maior parte das vezes é melhor. Leclerc começou o Q2 com pneus médios, fazendo 1:11 e 3, mas aí Norris foi lá e eles sim com macios, que são os mais rápidos para uma volta só, entrou na casa de 10, 1:10.959. Verstappen fez sua primeira tentativa rápida o suficiente para P2, 0.165 da ponta, e a câmera rapidamente cortou para a Mercedes de Russell, lenta, dentro do túnel, com ele falando: não tenho power, não tenho potência, o carro não anda mais. Ele tentou alguns procedimentos no botão, mas a equipe falou: é isso aí mesmo, e aí ficou de fora. Bandeira vermelha, segunda Mercedes eliminada em poucos minutos. O que significava que agora a briga por vagas no Q3 era de apenas 13 carros, já que as duas Mercedes tinham passado, mas não iam fazer tempo. Ué, mas o Antonelli não bateu no Q1? Bateu no Q1, mas bateu no Q1 com tempo para ir ao Q2, portanto, foi ao Q2 e não fez volta. 10 minutos para o final do Q2 marcava o cronômetro, pausado então pela bandeira vermelha até removerem do meio do túnel a Mercedes de Russell. Quando a sessão recomeçou, Leclerc foi lá e fez 1:10.581. Hamilton ficou em segundo, 1:10.883. 3 décimos de diferença entre os dois. Leclerc está em outra dimensão nesse final de semana. Seria o fator casa, mas a Ferrari de toda forma vem chamando atenção por algo que não foi seu ponto forte até aqui nesse ano: ritmo em uma volta lançada. Norris foi lá e fez uma excelente volta, 1:10.570, empurrando as duas Ferraris para segundo e terceiro. Verstappen tinha o sexto posto, mas ainda faria mais uma tentativa no Q2. E ele melhorou para terceiro, empurrando Hamilton para quarta posição. Com 1 minuto e meio para o final do Q2, Hadjar, Hülkenberg e Ocon brigavam para ver quem passaria, já que as duas Mercedes, como eu comentei, estavam lá fixas e sem tempo na 14ª e 15ª posição. Tempos foram melhorando, mas não para todo mundo. E aí, eliminados foram Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg e as duas Mercedes. Sobraram 10, então, e pista muito mais livre dessa forma, com metade dos carros apenas. E a gente sabe, a classificação em Mônaco é a mais importante da temporada. Muitos dizem, inclusive, a corrida acontece no sábado, porque aí no domingo é muito difícil de ultrapassar. E é mesmo. Tanto que inventaram essa nova regra, e a gente já vai falar disso no final, e explicar a diferença entre compostos de pneu e paradas nos boxes e etc. Era a hora, então, definitiva do final de semana. 10 carros, os 10 primeiros mais rápidos, para definir quem ficava com a pole. Oscar Piastri foi lá e já marcou a sua, 1:10.531. E ele melhorou sua marca para 1:10.464. Lewis Hamilton veio e fez 0,522 atrás. Meio segundo é bastante coisa. Leclerc passou e colocou a Ferrari em terceiro, empurrando a outra de Hamilton para quarto. Ele, Leclerc nesse caso, 0,189 da frente. Veio Verstappen, quarta posição, atrás de Leclerc na frente de Hamilton. Com isso, a primeira rodada de tempos tinha Norris, Piastri, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Ocon, Alonso, Lawson, Albon e Hadjar. Mas aí começou a última rodada e Oscar Piastri veio puxando uma volta sensacional. Primeiro setor roxo, segundo setor roxo e passou na linha de chegada 1:10.140. Norris vinha atrás, fez o segundo setor roxo, o primeiro não, e vinha mais rápido que o tempo da ponta antes de Piastri passar, mas não tão melhor. Só que aí no terceiro setor ele tirou o famoso coelho da cartola e melhorou a marca para 1:10.125, 15 milésimos mais rápido que seu companheiro. Hamilton veio e colocou sua Ferrari em terceiro, 0,257 da frente, e vinha mais atrás para fazer sua volta Leclerc. Será que ele faria uma volta milagrosa? Então a torcida levantou, deu aquele grito antes dele concluir,
porque ele tinha feito o segundo setor roxo. Caso você esteja chegando agora, quando aparece a marcação de setor roxo, é que aquela foi a passagem mais rápida naquele trecho, naquela seção. Quando é verde, é a melhor do próprio piloto, quando é amarelo, não é nem a melhor dele. E ele então marcou 1:10.063, pole position, quer dizer, quase. Porque as McLaren continuaram apertando, Oscar Piastri seguiu em volta lançada a Lando Norris também. Piastri não melhorou e continuou onde estava, mas Lando Norris entrou na casa de 1:09.954, 109 milésimos mais rápido que o tempo de Leclerc. Pole position para ele. Segundo então para Leclerc, terceiro para Piastri, quarto para Lewis Hamilton, quinto para Max Verstappen. Sexto foi Radiar, sétimo Fernando Alonso, oitavo Esteban Ocon, nono Liam Lawson e décimo Alexander Albon. O resto na ordem que já estava: Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, George Russell, Kimi Antonelli. 16º Gabriel Bortoleto, 17º Oliver Behrman, 18º Gasly, 19º Lance Stroll e 20º Franco Colapinto. Lembrando que esta é a ordem de classificação. Grid de largada é outra história e a gente divulga amanhã pouco antes da largada, porque até lá muita coisa pode acontecer. Alguém pode decidir romper o regime de parque fechado, fazer alguma alteração, mexer em algo. Então, grid é uma coisa, classificação é outra. Esta é a ordem do quali. O que esperar para amanhã? Bom, normalmente quem larga na frente em Mônaco tem meio caminho, ou bem mais do que isso, andado para vencer a corrida. Mas entra em cena nesse ano a nova regra e eu vou colocar a norma na tela para ler com vocês e tirar dúvidas. O que diz o regulamento eu coloquei aqui embaixo para vocês. Para a corrida em Mônaco, cada piloto deve usar no mínimo 3 sets de pneus de qualquer uma das especificações duro, médio, macio, durante a corrida e, a não ser que tenha sido usado intermediário e de chuva, ou seja, aquela regra de que quando chove está liberado, cada piloto deve usar pelo menos 2 especificações de borracha diferente. Ou seja, no seco, você tem que usar 2 compostos diferentes, mais 3 sets de pneus. Vamos lá. Significa, portanto, que 3 sets de pneus pode ser com bola rolando, ou seja, corrida sob bandeira verde, ou, no caso de uma bandeira vermelha, trocou sob bandeira vermelha, conta um set. Portanto, fiquemos atentos a isso. São 3 sets de no mínimo 2 tipos de compostos e 3 sets não são 3 paradas. É muito diferente. Então, cabe ficar atento a isso. Para quem quiser pesquisar e entender mais, vou deixar o link do regulamento desportivo da Fórmula 1 aqui embaixo na descrição. Continuando então e retomando, o que esperar para amanhã? Bom, Norris continua sendo o favorito à corrida, apesar desta regra nova. Mas o imponderável entra em campo, vamos ver o que as equipes vão fazer. Tem muita gente inteligente na McLaren e nas demais equipes também. Então, como eu falei, alguém pode tentar uma estratégia maluca de fazer um pit stop na primeira, um pit stop na segunda para ficar longe do tráfego a prova inteira e andar de pneus duros o resto da prova. Só que quem faz esse tipo de opção não quer ver um safety car nem pintado de ouro, porque afinal de contas já vai estar andando lá fora e quer bola rolando, todo mundo parando sob bandeira verde, para então poder recuperar esse tempo perdido. Que é o que aconteceu na semana passada. Bortoleto parou sob bandeira verde, outros pilotos pararam sob safety car e virtual safety car. Com isso, ele se lascou. Para ele que larga da trás, é uma questão de sobrevivência. Ficar longe de problema, não cometer erros e estar em posição de capitalizar em cima de uma corrida maluca, em cima de muita gente batendo, em cima de uma race of attrition. A previsão do tempo fala de 5 a 15% de chance de chuva, portanto não colocaria minhas esperanças nisso. O Grande Prêmio de Mônaco acontece amanhã, 10 horas da manhã, com TV aberta, com F1 TV, mas 15 minutos antes, caso você queira, você pode acompanhar a gente já ao vivo no YouTube, no nosso projeto Outro Canal. Nossa transmissão paralela em segunda tela para você assistir lá, mas escutar com a gente aqui. Você abaixa o volume e vem com a gente. Eu nos comentários, Matheus Furlan na narração e acho que teremos Juliane Serrazoli nos comentários, falando para mim, dando boas dicas, bons insights do que está acontecendo. Ela que está lá direto do front. A gente abre nossa transmissão 15 minutos antes da largada e vamos com vocês até a bandeirada. Acabou a corrida,
corro para casa, almoço, assisto as 500 milhas de Indianápolis como um fã normal, de folga pelo No Mútil na minha tarde de domingo, porque assim que acaba a corrida lá nos Estados Unidos, venho para cá preparar os slides da nossa live às 18 horas para encontrar vocês. Beleza? Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa para mim. E eu te vejo aqui amanhã, 15 para as 10 da manhã no outro canal e às 18 horas na nossa live para comentar de tudo o que aconteceu na pista e fora dela. Já pensou numa corrida maluca, Bortoleto marcando ponto? Tudo pode acontecer, não é verdade? Já tivemos corrida em Mônaco com 4 carros terminando e 2 deles eram da Sauber. Fica a dica. Vou deixar o link da transmissão do outro canal fixo aqui. A live já está criada. Ok? Então é isso. Ótima tarde de sábado para vocês. Seguimos liderando o ranking do iBest. Em primeiro lugar na votação, não votou ainda, dá tempo de votar, já votou, pode votar todo dia até 3 vezes, e acho que classificaremos aí para a próxima fase, para o Q2. Conto com a ajuda de vocês. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, a gente faz bastante coisa, temos canais de notificação, Telegram, Instagram e WhatsApp, além das nossas redes sociais, que você já conhece, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas, os links estão aqui embaixo na descrição. Fechado? Então é isso. Valeu e aquele abraço.